Em um reino distante, o castelo de Veraniel erguia-se majestoso no centro de um vasto vale. O rei Aledor governava, amado por seu povo e temido por seus inimigos. Era um líder justo, mas por vezes carregava o peso da responsabilidade em seus ombros solitários. Em uma manhã de céu limpo, Aledor contemplava sua terra do alto das ameias do castelo. Sentia-se grato pela paz que reinava, mas sabia que ela era frágil e necessitava de constante atenção para ser mantida. Na tua força, Senhor, murmurou Aledor para si mesmo, o rei se alegra. Essas palavras eram um lembrete constante do salmo que ele recitara tantas vezes em momentos de dúvida e temor. Os desafios vinham de todos os lados. As fronteiras do reino estavam em constante ameaça de invasões bárbaras, e boatos de traição sussurravam nos corredores de pedra fria do castelo. Em meio a essa tensão, a confiança de Aledor não vacilava, pois era sustentada por sua fé inabalável. Naquela tarde, um mensageiro chegou ao castelo com notícias alarmantes. Um exército inimigo aproximava-se da fronteira oeste. Aledor convocou imediatamente seu conselho. Os rostos dos conselheiros estavam tensos, mas a determinação nos olhos do rei instilava a coragem. Ele se levantou e proclamou: "A força em que me alegro não é minha, mas do Senhor que sempre nos sustentou." Com a decisão tomada, as tropas foram organizadas, e o povo, inspirado pelo exemplo do rei, se uniu em preces e preparativos. Quando o exército de Veraniel marchou, o céu já começava a escurecer, mas a fé iluminava a cada passo. Na batalha que se seguiu, o choque das espadas e os gritos de guerra foram acompanhados pela firmeza de Aledor, sempre à frente de seu exército, como um farol de confiança. E, ao amanhecer do dia seguinte, quando o sol banhou o vale, a vitória foi celebrada. O inimigo recuou, e Veraniel permaneceu livre e forte. De volta ao castelo, um clima de renovada esperança preenchia o ar. Em seu coração, Aledor sabia que enquanto sua fé se mantivesse firme, ele e seu reino permaneceriam inabaláveis. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, repetiu mais uma vez, ciente de que o verdadeiro poder não estava em suas mãos, mas na fé que o guiava e fortalecia. Salmo 22 é um dos textos mais impactantes e emocionais do livro dos Salmos, encontrado na Bíblia hebraica. Este salmo é frequentemente referido pelo versículo inicial: Deus meu, por que me desamparaste? Ele expressa uma sensação profunda de abandono, sofrimento e angústia. Este salmo foi atribuído ao rei Davi e é conhecido por sua expressão de lamento e clamor a Deus nos momentos de dor mais intensa. A estrutura do salmo pode ser dividida em duas partes principais. A primeira é um clamor de desespero. O salmista sente-se completamente desamparado por Deus e cercado por inimigos. Ele descreve sua situação em detalhes vívidos, comparando-se a um verme e não um homem, ridicularizado e insultado por aqueles ao seu redor. A segunda parte do salmo, no entanto, traz uma virada significativa. A confiança no Senhor começa a emergir conforme o salmista lembra-se das ações redentoras passadas de Deus e da aliança que ele tem com seu povo. O salmista afirma sua fé de que Deus ouvirá seu clamor e o livrará, culminando em uma mensagem de esperança e louvor. Ele prenuncia um retorno ao louvor comunitário, onde toda a congregação reconhecerá o reino de Deus. O Salmo 22 tornou-se especialmente proeminente no contexto cristão, pois suas palavras foram citadas por Jesus Cristo na cruz, conforme registrado nos evangelhos de Mateus e Marcos, reforçando o tema do sofrimento redentor. No entanto, o salmo mantém um significado poderoso em seu contexto original, oferecendo conforto e inspiração àqueles que enfrentam tribulações, lembrando-os de que o sentimento de abandono pode ser superado pela fé. Em suma, Salmo 22 é um lembrete eloquente da capacidade humana de atravessar o desespero e reencontrar a luz através da fé. Em uma pequena vila aninhada entre colinas, vivia Ana, uma jovem que sempre fora conhecida por sua gentileza e um coração puro.
Apesar de sua vida simples, Ana carregava no peito uma sensação de inquietação, como se algo estivesse sempre faltando. Por muitas noites, ela ansiava pela tranquilidade que sua avó mencionara tantas vezes enquanto recitava o Salmo 23, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Ana decidiu que era hora de encontrar essa paz interior. Ela começou suas manhãs subindo a colina mais alta, de onde podia ver toda a vila na névoa do amanhecer. Ali, em meio ao canto dos pássaros e ao sussurro do vento, Ana repetia as palavras que aprendera na infância. À medida que os dias passavam, ela sentia uma transformação sutil. Seu coração, antes inquieto, começou a experimentar um alívio que ela nunca imaginou ser possível. Certo dia, enquanto estava sentada em sua colina favorita, Ana encontrou um jovem cordeiro perdido e assustado. Seus olhos expressavam a mesma inquietação que ela conhecia tão bem. Compadecida, Ana decidiu guiar o cordeiro de volta ao rebanho, lembrando-se das palavras do Salmo: "Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome." O retorno do cordeiro ao rebanho foi saudado com alegria pelos aldeões. Naquele momento, Ana compreendeu o verdadeiro significado do Salmo 23. Percebeu que não se tratava de uma promessa de vida livre de dificuldades, mas sim de uma certeza de orientação e companhia nos momentos de incerteza. A paz que buscava não estava apenas nas palavras, mas nas ações e no amor que compartilhava com os outros. A partir daquele dia, Ana continuou a caminhar pela colina, mas agora com uma confiança renovada. Sabia que, como o Senhor era descrito no Salmo, ela também poderia ser uma pastora do amor e da bondade em sua comunidade. E assim, com seu coração em paz, Ana viveu seus dias guiando, cuidando e espalhando a mensagem de que, quando confiamos na presença divina, verdadeiramente nada nos falta. Em uma pequena vila à beira de um lago cristalino, vivia um jovem chamado Lucas. Ele era conhecido por sua curiosidade e espírito aventureiro. Desde pequeno, Lucas tinha fascinação por lendas e histórias antigas que lhe eram contadas por seu avô. Uma das suas histórias favoritas era sobre o Rei da Glória, uma figura enigmática e cheia de poder que aparecia no livro sagrado da vila, o Salmo 24. Segundo a lenda, o Rei da Glória era um ser extraordinário, majestoso e forte. O Rei da Glória tinha o poder de transformar e abençoar as vidas daqueles que o reconheciam. Seu reino não era deste mundo, mas ele fazia sentir sua presença entre os habitantes da vila. Certa tarde, enquanto caminhava pelos campos floridos, Lucas encontrou dois idosos que discutiam sobre o significado do Salmo 24. Curioso, ele se aproximou e ouviu a conversa. Um dos senhores acreditava que o Rei da Glória era uma metáfora para a força espiritual e a fé dos moradores, enquanto o outro pensava que ele realmente existia e poderia trazer grandeza à vila se fosse devidamente honrado. Lucas, intrigado pela diferença de opiniões, decidiu embarcar em uma jornada para descobrir quem realmente era o Rei da Glória. Ele procurou por velhos livros e pergaminhos na biblioteca da vila. Lucas conversou com os anciãos e até participou de cerimônias religiosas, tentando captar uma visão mais clara desse mistério. Durante sua busca, Lucas se deu conta de que o verdadeiro significado do Rei da Glória não estava em uma figura tangível. O significado do Rei da Glória estava na bondade e na força interior que todos nós possuímos e que pode ser despertada pela fé e pelas boas ações. Inspirado por sua descoberta, Lucas compartilhou sua visão com os moradores. Lucas incentivou os moradores a cultivar este rei na vida cotidiana através de atos de bondade, compaixão e amor ao próximo. A vila, que antes via o Salmo como uma simples escritura, começou a vivê-lo. Assim, Lucas percebeu que o Rei da Glória estava em cada sorriso compartilhado, em cada mão estendida, e que sua missão havia sido cumprida ao trazer um novo e renovado sentido de comunidade para sua vila. Cada verso do Salmo 25 reflete a confiança e a entrega de Davi a Deus. Ele começa elevando sua alma ao Senhor,
uma expressão de profunda devoção e esperança. Davi busca a orientação divina para seu caminho, reconhecendo seus pecados e pedindo perdão com sinceridade. Ele sabe que a misericórdia de Deus é eterna, uma fonte constante de segurança em tempos de incerteza. Neste salmo, Davi também deseja ser instruído nos caminhos do Senhor. Ele entende que, para caminhar com retidão, precisa primeiro conhecer a vontade de Deus. Assim, ele anseia por essa orientação divina, acreditando que Deus guiará os humildes e ensinará o seu caminho aos pecadores arrependidos. Davi relembra a aliança estabelecida por Deus com seu povo, uma promessa que traz esperança e confiança. Mesmo enfrentando adversidades, ele não se esquece das bênçãos do Senhor. Davi reconhece suas transgressões, mas não se permite ser consumido pela culpa. Em vez disso, ele clama por salvação e proteção. Ele fala sobre confiar no Senhor como um abrigo seguro. Mesmo em meio às dificuldades e aos inimigos que o cercam, sua confiança no Senhor é inabalável. Com humildade, ele busca a bondade divina e a salvação. Davi acredita que Deus não o abandonará, mesmo quando os outros falharem. Davi conclui sua oração reafirmando sua confiança e seu anseio pela salvação de Israel. Ele pede que sua integridade e retidão o protejam e que ele nunca se envergonhe de esperar em Deus. Este salmo, portanto, é um testemunho da fé indomável de Davi. É também um testemunho de seu compromisso inabalável em seguir os caminhos do Senhor, mesmo quando enfrenta dificuldades. Ele nos ensina a importância da confiança, da humildade e da perseverança na relação com Deus. Através deste salmo, somos convidados a elevar nossas almas e buscar, acima de tudo, a orientação e a graça divina, assim como Davi fez.